me lembro quando eu era criança, tinha lá um programa, eu nem lembro mais o programa de rádio que tinha na época, mas sempre ele citava o rei do rádio. Eu não lembro se era o Ivan Cury. Eu sei que eu era criança na época, mas deixou marcado isso para mim. E hoje em São José do Rio Preto, nós temos também o rei do rádio. Eu, quando cheguei aqui na cidade, uma das vozes mais marcantes que tinha na rádio da cidade era de Roberto Toledo. E hoje eu estou aqui recebendo o Roberto, que é meu querido amigo, e, lógico, ele está aqui contando um pouco da história do rádio aqui no seu livro, Nas Ondas do Rádio, porque foi-se esse tempo que eu me lembro, há mais ou menos uns 2 meses atrás, eu conversando com a Cecília Demian e conversando com o Deodoro, eles me contaram. Olha, Cida, mas não põe no jornal por enquanto. É tudo surpresa, porque senão depois a surpresa deixa de ser surpresa e não era isso que eu queria. E hoje, com muita honra, eu estou recebendo aqui no meu programa Roberto Toledo, que vai contar um pouquinho da sua história de rádio, lógico. E Toledo, você não se considera o rei do rádio aqui em Rio Preto atualmente? Se considera? Nem pensar. Porque você é modesto, né? Não, mas nem pensar. Esse negócio de rei é complicado, né? É complicado. Tem gente que gosta. Né? E eu não ligo muito para isso, não. Eu acho que a gente que é profissional de rádio, de televisão, é um mecânico, o cara tem que ser o melhor, né? O cara tem que ser um cara apaixonado por aquilo que faz, porque se ele não for apaixonado, Cida, pelo que faz, ele não faz. É o teu caso. Você é apaixonada pelo que você faz. Há quantos anos nós estamos juntos e você transpira isso, você mostra isso. E a determinação que você tem. É como a mim. Eu tenho uma determinação no rádio, muito mais do que qualquer outro veículo, qualquer outro setor que eu esteja. Porque além do rádio eu faço televisão, faço jornal, eu faço qualquer coisa. Desde que eu precise usar a voz. Deus me deu um material de trabalho muito importante, que é o que eu venci na vida, foi com ele. Já colocou no seguro a voz? Não há necessidade, ela é forte. Eu estou aguentando a barra, viu, Cida? Né? Estou aguentando Mas, a barra. Toledo, me conta como é que tudo começou na sua carreira, brilhante carreira de radialista. É uma história bonita, simples, mas uma história bonita. Primeiro, eu quero comunicar às pessoas que eu estou de máscara, porque eu vim de fora. A Cida me convidou para vir aqui para uma entrevista, estou na sala, no estúdio dela, portanto eu estou de máscara, peço perdão, mas eu tenho que cumprir a determinação rígida que nós estamos vivendo. Cida, eu falava em latinha de massa tomate. Minha mãe cortava aquela latinha, abria e eu ficava, alô, alô mamãe, alô mamãe, alô, alô. Quantos anos você tinha, Toledo? Era moço, menino, devia ter 12 anos, 13 anos. Porque eu vivi uma juventude muito sadia, né? Muito sadia. Brinquei muito. Nós vivíamos, né? Fiz peripécias, andava descalço na rua, roubava manga do pé do vizinho, apanhava tamarindo, comia tamarindo verde, cara. E aí então me veio nasceu comigo essa história e essa vontade, e passava em frente à minha casa, porque ele morava na Imperial. Eu morava na Saldanha Marinho, entre a Rua Boa Vista e a Luiz Antônio. E ele passava em frente à minha casa para ir para a Rádio Rio Preto. Araújo Neto, um dos grandes apresentadores que nós tivemos, fez durante anos a Minha história. Mãe adorava. A Hora do Motorista. Né? Trabalhei com ele um tempo. Ele pegou, ele passou, minha mãe falou, olha, ô seu Araújo, esse menino não para de falar, eu acho que ele quer ser locutor, ele parece que fala em lata de massa de tomate. Vê se arruma um lugar para ele na rádio. Só tinha aquela, só tinha fera. Adib Moanes, César Moanes, Araújo Neto, Rubens Moanes, Paulo Serra Martins, era só fera. Ele foi falar, então deixa comigo que eu vou ver isso aí. No outro dia, quando ele passou, ele falou, ô Donione, avisa o menino para ir lá fazer um teste. E eu fui fazer um teste. E nunca mais saiu? Nunca mais saí. Eu fui fazer um teste, comecei no outro dia. Eu nasci pro troço. 50 e quantos anos? De vida Você ou é de radialista? rádio?
Eu estou beirando, não, eu já devo ter 50 anos de rádio, 47, né? Pelo documento, porque meu primeiro documento de rádio é 21 de abril de 1964. Eu fui, aliás, o Rubens Muanes... É que assinou? Assinou uma carta pedindo para o responsável pelo estádio do Olímpia, Tereza Breda, se não me engano, para me deixar entrar porque eu ia trabalhar, eu ia fazer uma reportagem, eu ia ser repórter de campo. E aí eu levei esse documento, quer dizer, ao levar esse documento ficou como testemunho para ser o documento dos 50 e tantos, aliás, 40 e tantos anos, quase 50. Toledo, vamos deixar essa pergunta no ar. Vamos falar um pouquinho sobre o livro, porque lógico, o livro está quente ainda, saiu do forno esses dias. É o segundo livro que eu entrego, Cida, nem a Valéria tem. Esse daqui? É esse aí, é o segundo. Nossa, que máximo! É porque ainda não fizemos um esquema para entregar. Então, tem parte no meu carro, tem parte na rádio, tem parte com o Deodoro, tem parte com a Cecília. Então, nós vamos para o nosso intervalo? Vamos. E a gente vai voltar, porque esse bate-papo vai longe, hein? Vamos lá. Bom, então fala aí pra mim, o que contém um pouco desse livro? Porque não dá pra contar tudo, né? Não, esse livro é o seguinte, eu conto a história do rádio. Era um sonho seu? Nunca imaginei isso, né? Eu desculpe a franqueza, mas eu sou parte dessa história, né? Hoje, se você verificar hoje, eu sou o último daqueles que da B8 estão no ar, é o último. Né? Está nativa, né? Estou nativa e pareço um menino. Para trabalhar em rádio, eu sou realmente, faço qualquer coisa. Como apresentador, qualquer coisa. Né? Não, apresentador, eu falo sempre, as festas minhas, sem Roberto Toledo, podia vir um artista mais caro que eu trouxesse, mas sem a sua apresentação, minhas festas não viraram. Te agradeço. Aliás, eu tive uma experiência, foi péssima, nunca mais... Eu estava lá. Eu estava lá, falei, meu Deus, onde é que a Cida foi entrar? Então, mas veio, você conhece, né? As picaretas estão em todos os lugares. Mas, Toledo, então vai, continue contando um pouco do livro. Bom, o livro, então, eu faço uma viagem no passado, venho para o presente. É um livro que eu conto a história dos grandes homens de rádio, desde a família Muanes, Araújo Neto, Fuad Mimesse, enfim, eu venho contando a história e entro dentro da história e começo a contar aquilo que se refere a mim, desde o princípio e até os dias de hoje. Então conta a história do rádio como um todo, mas tem aquelas rebarbas que a gente costuma dizer, que acaba envolvendo as outras profissões, as outras atividades que eu tenho, porque é rádio, TV, jornal, tudo que se comunica eu faço. Mas eu acho, Toledo, que o amor maior que você tem é pelo rádio, mais do que jornal, né? Eu não vou dizer que eu não sei, eu imagino. Eu não vou dizer maior do que a Valéria. Não, porque, a Valéria vai entrar aqui. Sim, é porque ela é apaixonada. Aliás, eu queria que você desse um curso para o meu marido, para ele escrever o que você escreveu essa semana para a Valéria, por vir escrever para mim. É uma inspiração. Você sabe que eu escrevo as coisas, Cida, depois eu leio e falo, não fui eu. Não fui eu. Foi realmente. Que máximo, foi do máximo. Fundo do coração, porque ela é minha companheira, ela é minha incentivadora, ela é parte da minha história. É verdade. Né? Aliás, eu devo estar em pé, confesso, e fazendo ainda o que eu faço por conta dela. Porque eu devo a ela o meu talento, né, a maneira com a qual eu me apresento, porque ela tem muito a ver com isso. Pois é, mas, ô Toledo, o rádio, quando você começou, era totalmente diferente do que é hoje. Muito diferente. Muito diferente. Qual você preferia, daquela época ou dessa? Ah, não se compara, Cida. O rádio era o rádio. O rádio era o rádio, TV, jornal. O rádio era o único veículo de massa que existia. Tinham os jornais, mas os jornais eram muito simplórios. TV, então, nem se fala, né? Que só para você ter uma ideia, Francisco Alves, o rei da voz, ele fazia rádio no Rio. Então, as emissoras do Rio e de São Paulo foram os grandes palcos dos grandes artistas. Quem não passou pelo rádio
deixou um pedaço da história, né? Como comunicador. Só quem passa pelo rádio é que tem improviso, é que consegue sair de algumas situações difíceis. E sempre ao vivo, né? A maioria. Agora não, agora muita gente faz. Mas faz online, faz gravado, mil coisas. Mais, né? Mas vou contar uma coisa para você. A Jovem Pan conseguiu inverter o processo. A Jovem Pan hoje é a rádio que virou TV. Eles estão comprando a MTV. Daqui a pouco nós vamos ter aqui imagens da Jovem Pan que vai acoplar o rádio e vai se transformar realmente numa grande televisão. Porque a família Machado de Carvalho, Cida, tanto quanto eu, você sabe, era o princípio da televisão, lá atrás. Né? Tinha o Chateaubriand, depois aquela família que tinha a Record. Eles passaram a televisão, depois foi indo, ficaram com o rádio, ficaram só praticamente com a AM em São Paulo, e ela se transformou em televisão. Foi a maior sacada que eu vi até hoje. Agora, Toledo, lógico que todo mundo em Rio Preto se lembra quando participou a cidade, quanto a cidade, e você é que acompanhava aquela turma. Eu fazia parte desse grupo. Eu tenho a fotografia que você está junto do meu lado ali, nós estamos no ônibus. Que saudades, né? Que coisa maravilhosa. Você acha que foi aquilo que assim, te consagrou mais? Foi, sem dúvida. Na sua carreira? Foi. Era o princípio da minha vida, né? E vou te contar uma história curiosa. E chegar perto daquele homem, que é uma coisa absurda, interessante. De querido no Brasil inteiro, Silvio Santos. Eu fiquei com receio antes, depois que eu entrei, eu fiquei muito à vontade. Tanto é que nós ficamos lá um tempão, eles tiraram a gente. Mas então quem é que me fez isso, Cida? Eu cheguei em casa uma noite, já estava no rádio, o Silvio Santos fazendo o programa dele, minha avó era cega, assistia, ouvia, né, o Silvio Santos. Eu cheguei, ela falou, meu filho, o Silvio Santos vai fazer um programa com doutores no interior e quem ganhar vai dar uma ambulância para a Santa Casa. Por que você não escreve? Eu fui dormir, fui deitar e fiquei com aquele troço na cabeça e falei para minha avó, só vai me desculpar. E você que escreveu, Toledo? Eu que me inscrevi. Você sabe que eu não lembrava disso? Não, eu me inscrevi pelo seguinte fato. Com essa história, eu falei para minha avó que eu não ia, que eu não tinha capacidade para ir. Era princípio de carreira. Enfrentar o Silvio Santos, pô, não tem jeito. Mas aí aquele troço ficou na minha cabeça, eu levantei de madrugada, escrevi uma carta. No outro dia cedo eu falei, vó, eu ouvi a senhora, eu estou mandando uma carta para o Silvio Santos. Eu fui o primeiro a ser chamado. Foi. Disputei com Araraquara, foi a primeira. Vencemos Araraquara. Isso eu lembro. Depois, você foi em Araraquara? Fui. Eu fui todo. Faz tempo. Faz muito tempo. Mas que delícia que ela... gente... seguinte, vê quando o Rio Preto foi no Silvio Santos, aí que vocês vão saber a nossa idade. Entregar, né? Entregar. Mas, Toledo, foi uma experiência maravilhosa, né? Para todo mundo, né? E quantos ficaram lá, hein? Da nossa equipe. Uai, quantos? Homero Salles foi uma grande produtor. Também, né? Celso Lui produzia o Show do Milhão. Grande Celcinho. Grande Celcinho. Então, nós vamos pro nosso intervalo? Vamos. E a gente vai voltar, porque esse bate-papo vai longe, hein? Mas, Toledo, infelizmente, a gente tem que... tem que acabar. Programa de televisão é isso. Mas o papel que eu acho muito importante, de Cecília Demian, Deodoro Moreira e Esther Mendonça, foram importantíssimos. Não, se não fossem eles, não sairia. Né? Esse é um projeto governamental que faz com que os livros possam contar histórias daqueles que fizeram a história. E a Cecília Demian, com o Deodoro e a Esther, traçaram tudo direitinho. O livro é um primor. A capa dele, só de você olhar a capa, você vê o rádio em mim, praticamente. Agora, Toledo, as pessoas até têm me perguntado, esse livro será vendido? Não. É tudo gratuitamente? É gratuito, é um livro que será entregue. O PROAC que colaborou, tem a Sene e tem a Poti também, que te ajudaram, dúvida, né? É incentivo fiscal. Sem eles a gente não pode fazer nada. É incentivo fiscal. Agora, é um livro que mais de 300 páginas aqui? 330. Olha! E um detalhe, este livro, quem desejar, eu mando pelo meu WhatsApp.
Ah, então põe seu WhatsApp aí. Ele está digitalizado. Certo. Portanto, todos que quiserem ler e tomar conhecimento, é só ligar no 997 13 41 90. Manda um recado para mim, olha, eu quero o seu livro. Roberto, manda um livro para mim. Eu mando naquele telefone que você mandou. Toledo, eu quero agradecer. Você que é uma pessoa super ocupada, está aqui hoje. É lógico que o meu telespectador deve estar me agradecendo por esse bate-papo. Pena que TV é isso, é tempo. Você conhece, a gente, infelizmente, estamos terminando o nosso bate-papo tão gostoso. Um dia você vai voltar aí, quem sabe. Se Deus quiser. O seu terceiro livro, não é isso? Eu já fiz 2 ou 3. Eu tenho um seu dos sonhos. Não, você sonho tem não, da simpatia. Não é sonho, não. Você tem da simpatia. Simpatia. Capa amarela, tem outro de simpatia. Isso. Tem um que nós fizemos para o governo, que é a regra oficial do cerimonial em Rio Preto. Isso eu tenho também. E depois tem um outro bom, também não lembro. Bom. E mais esse. Bom, então eu quero agradecer do fundo do meu coração esse carinho que você teve aqui com o meu programa. Quero te desejar muita saúde, muita disposição, que Deus continue abençoando você. Quero aproveitar e mandar um grande beijo para a Valéria, sua esposa, uma querida amiga. E eu tenho certeza de uma coisa, você é um vencedor. E para vencedor eu tenho que tirar meu chapéu e reverenciar bastante. Tá bom? Que Deus abençoe. Muito obrigado. É isso aí, gente. O programa Cida Caran encerra por aqui. Eu agradeço mais uma vez a grande audiência de todos vocês e fiquem ligados. Todos os sábados, às 13 horas, aqui pelo SBT, porque nós entramos na região de Presidente Prudente, região de Araçatuba e de São José do Rio Preto. E hoje, esse presente que eu estou dando aí para todos vocês.